Vamos para as nossas notícias. Priscila Yazbek já está aqui com a gente no live para a gente detalhar agora o desemprego, que caiu para 13,2% no trimestre que encerrou em agosto, mas ainda 13 milhões e 700 mil pessoas estão desempregadas. Pri, detalhe esse número para a gente e o problema da informalidade. Pois é. Vamos ver então primeiro esses dados gerais e depois a gente vai chamar atenção para o dado da informalidade. A gente tem aqui na nossa tela a taxa de desemprego então de 13,2% no trimestre encerrado em agosto. Vale lembrar que a PNAD é a pesquisa do IBGE que mostra os dados tanto do mercado formal quanto informal. Ontem foram os dados do CAGED, que são do Ministério da Economia, e que mostram só os empregos formais e os empregos com carteira assinada. E aí, para a gente ter como comparação, a gente pegou aqui os dados do trimestre encerrado em julho. Então, em julho, o Brasil tinha 13 milhões e 700 mil... Não, 14 milhões e 100 mil desempregados, agora então caiu para 13 milhões e 700 mil desempregados. Antes a taxa de desemprego estava em 13,7%, então caiu para 13,2%. Isso é a PNAD contínua mensal, ela vai apurando a taxa de desemprego mês a mês. Vou mostrar aqui para vocês a segunda tela, que traz um recorte sobre esses dados que foram divulgados hoje. O que chama atenção nos dados da PNAD divulgados pelo IBGE? A taxa de informalidade vem subindo. Ela ficou em 41,1% da população ocupada, ou seja, da população ocupada, são 37 milhões de pessoas que estão com empregos informais, estão trabalhando na informalidade. São pessoas que fazem um bico, são pessoas que não têm carteira registrada, então é um emprego que acaba sendo de pior qualidade. Esse dado estava em 40% em maio de 2021 e 38% em agosto de 2020, ou seja, um ano atrás. Então a gente vê que está aumentando a taxa de informalidade no nosso mercado de trabalho. E além disso, um retrato, uma consequência dessa informalidade que está aumentando são os rendimentos que estão caindo. Então, apesar de o dado de desemprego ser positivo, porque mostra um recuo na taxa de desemprego, esse desemprego o emprego está sendo recuperado por um emprego de menor qualidade e isso gera uma queda no rendimento. Então, o rendimento do brasileiro médio ficou em R$ 2.489 em agosto. Isso representa uma queda de 10% sobre agosto de 2020. Essa queda aqui de 10% foi a maior queda da série histórica do IBGE, que começou em 2012. Então, Dani, o que a gente tem aqui nesse quadro? A gente comemora o dado de desemprego que está recuando, porém, o que está recuperando o mercado de trabalho é essa informalidade e por isso a gente tem uma queda aí dos rendimentos. A informalidade que não tem carteira assinada, que não tem INSS, que não tem 13º e tanta gente que precisa, trabalhar e encontra na informalidade a renda da casa. Exato. E esses dados a gente olha para o retrovisor, Então aqui a gente tem PNAD mostrando o retrato de agosto, ontem saiu o CAGED mostrando o retrato de setembro, o saldo de criação de empregos foi positivo. Mas o que os economistas estão falando é que com a inflação aumentando, com os juros aumentando, qual que é a perspectiva daqui para frente? Perspectiva é de esfriamento da economia. Quando a economia esfria, as empresas investem menos porque os juros estão altos, contratam menos também. Então, apesar de serem dados positivos, o CAGED de ontem mostrou também que eles estão perdendo força. Então, são dados positivos, mas que perdem força diante de um futuro que tem uma perspectiva mais negativa para a nossa economia.